Mas afinal, por que o ganho de peso quando há o desequilíbrio entre ingestão de nutrientes e gasto de energia? Eu sou a professora Cássia, tenho doutorado e pós-doutorado em fisiologia e agora você entenderá o porquê. Para entender sobre o desequilíbrio entre a ingestão de nutrientes e o gasto de energia, primeiro tem que saber que energia é esta. A energia é na forma de ATP, adenosina trifosfato. É um nucleotídeo com 3 fosfatos ligados. Quando ocorre a hidrólise, ou seja, a entrada de água na quebra da ligação anidrido, gera energia para as funções necessárias na célula. Mas entenda melhor o organismo. Os átomos dos elementos ligam-se e formam as moléculas. Aqui tem a molécula proteica, uma proteína, a molécula da frutose, da glicose, da galactose, a molécula do ácido linoleico, ou seja, o conjunto de moléculas formam as células. E o conjunto de células formam os tecidos. E os tecidos formam os órgãos. E o grupo de órgãos formam os sistemas. Enfim, um organismo que é composto por 10 sistemas: sistema tegumentar, sistema músculo-esquelético, sistema respiratório, sistema digestório, sistema urinário, sistema reprodutivo, sistema circulatório, que é o cardiovascular, sistema nervoso e endócrino e sistema imune. Para que todos estes sistemas estejam funcionantes, há necessidade da menor unidade estrutural do organismo, que é a célula. O sistema é composto de órgãos, estes órgãos são tecidos e estes tecidos são células. E cada célula tem que produzir energia. Uma célula precisa de energia para os processos vitais. Aqui tem uma célula da mucosa gástrica e nesta célula entenderá onde o ATP será utilizado, pois a energia é gerada pela quebra da ligação fosfanidrido, removendo o grupo fosforila terminal desta molécula de ATP e assim irá gerar a energia necessária, por exemplo, para as ATPases. E aqui tem uma ATPase, que é nada mais do que a bomba sódio-potássio, porque a todo momento o potássio sai da célula, sendo que a sua maior concentração é no interior da célula, e o sódio entra na célula, sendo que a sua maior concentração é no exterior da célula. Portanto, para que a concentração de sódio-potássio seja restabelecida, precisa da ajuda constante da sódio-potássio ATPase, que irá levar para o interior da célula 2 potássios e irá levar 3 sódios para o ambiente externo, para o líquido extracelular. Aqui também há o segundo mensageiro AMP cíclico, que precisa ser formado a partir da sinalização com proteína G e ATP. Estes são 2 exemplos da utilização de ATP na célula, sendo que a bomba de sódio-potássio está presente em todas as células do organismo. Um outro exemplo de ATPase é a miosina ATPase, que utiliza o ATP para gerar o movimento na contração muscular. Enfim, o ATP é utilizado a todo momento na célula.
Mais um exemplo da utilização de ATP no interior da célula é quando a glicose entra em todas as células. Para permanecer no interior destas células, precisa ser fosforilada no carbono 6 e é o grupo fosforila terminal que irá para o carbono 6 da molécula de glicose e como glicose 6-fosfato, ela não passa na membrana celular, ou seja, permanece no interior da célula. Mas onde é formado o ATP? O ATP é formado dentro desta organela, no interior de uma célula. Esta organela se chama mitocôndria, que é pela glicólise aeróbia, que produz mais ATP. No citosol produz ATP? Sim. Na glicólise produz ATP pela glicólise anaeróbia, porém uma quantidade pequena que não é sustentada por muito tempo. Por isto, a dependência da mitocôndria, que irá gerar ATP a partir da oxidação do NADH e FADH, que são formados no ciclo de Krebs, serão oxidados na cadeia transportadora de elétrons e assim favorecer a síntese pela ATP sintase presente aqui na membrana interna da mitocôndria. Este ATP formado irá para o citosol da célula e aqui será distribuído conforme a sua necessidade. Será utilizado na bomba de sódio-potássio, na formação do segundo mensageiro, na fosforilação da molécula de glicose, na célula do músculo, no miócito, será utilizado pela miosina ATPase e assim, conforme o ATP é formado, vai para o citosol, ser utilizado nos processos necessários para que esta célula se mantenha viva, forma ADP, porque retirando o grupo fosforila terminal do ATP 3-fosfato, fica um ADP, adenosina difosfato. Esta adenosina difosfato retorna para a mitocôndria, é colocado mais um grupo fosforila e volta para o citosol ser utilizado, forma ADP, retorna para a mitocôndria, forma ATP, volta para o citosol e assim mantém o organismo vivo. Mas afinal, onde ocorre o desequilíbrio entre a ingestão de nutrientes e o gasto energético? Se em uma refeição há o excesso de nutrientes para a sua necessidade daquele momento, por exemplo, ingerir uma grande refeição rica em carboidratos, como glicose e frutose, rica em lipídios, com muito ácidos graxos e muita proteína, que não está sendo necessária para a síntese proteica, e há muito aminoácido, o fígado irá captar o excesso de nutrientes para manter a osmolaridade plasmática, principalmente pela glicose, e a glicose entra para a via da glicólise e os aminoácidos serão retirados, seus grupos amino e suas cadeias carbônicas entram para intermediários do ciclo de Krebs. E conforme esta célula está precisando deste ATP, enquanto tiver substratos, haverá a formação de ATP. Porém, ingeriu muito nutriente, o fígado fez a captação destes nutrientes, principalmente a glicose, para manter a osmolaridade plasmática. O ciclo de Krebs está produzindo NADH e FADH para serem oxidados na cadeia transportadora de elétrons, muitos nutrientes chegando, só que a sua necessidade era bem menos de nutrientes para a formação de ATP. Este ATP
começa a acumular no citosol da célula, porque não está, por exemplo, em exercício físico, está sentada na cadeira do escritório. O próprio ATP sinaliza para que diminua a produção de NADH e FADH no ciclo de Krebs e começa a acumular o citrato no interior da mitocôndria. Por gradiente de concentração, o citrato vai para o citosol da célula, aqui regenera oxalacetato, ganha uma CoA, afinal, a CoA não atravessa a membrana interna da mitocôndria, ganha uma CoA, forma novamente acetilcoenzima A, que vai aumentando o seu número de carbono até formar uma gordura, um ácido graxo, o ácido palmítico. Este ácido palmítico recém-formado pelo excesso de glicose ou cadeias carbônicas de aminoácidos, este ácido palmítico, junto com o excesso de gordura, o excesso de ácidos graxos que ingeriu naquela refeição, estes ácidos graxos da refeição, junto com os ácidos graxos formados, serão esterificados em glicerol, formando o triacilglicerol. 3 ácidos graxos e um glicerol. Este triacilglicerol será empacotado por apolipoproteínas e formará o VLDL, que sai da célula do fígado, do hepatócito, para entregar os triacilgliceróis no tecido adiposo. Esta é a forma de neutralizar os nutrientes em excesso, já que não estão sendo utilizados pelo organismo, principalmente a glicose, como fonte de energia. Finalizando, ao desequilíbrio, quando há a ingestão de muitos nutrientes, porém o gasto de ATP para os processos vitais das células não estão sendo necessários. Se for uma célula do músculo, o miócito, está sentado, não está precisando muito de gastar ATP na miosina ATPase, não tem muita atividade da bomba de sódio e potássio, não há gasto suficiente de ATP. O gasto de ATP significa ser utilizado nos processos vitais destas células, retornarem para a mitocôndria como ADP, o ciclo de Krebs, com os substratos chegando, fornece NADH e FADH, favorecendo que a ATP sintase forme mais ADP, vai para o citosol da célula, é utilizado, volta para a mitocôndria como ADP, forma ATP, volta para a célula. Isto porque há o substrato necessário. Haveria o equilíbrio se os substratos chegariam segundo a necessidade destas células para a formação de ATP. Porém, chegando muitos substratos, acumula-se e forma triacilglicerol. Não deixe de inscrever-se no meu canal, porque aqui você terá conteúdos de fisiologia e bioquímica com aulas de fácil compreensão, te garanto.